estou aqui nesse cenário lindo, nesse lugar maravilhoso, que convida à introspecção, à reflexão, o Secrei em São Leopoldo, para fazer um Mulher de Fases muito, muito especial. Nós saímos do estúdio para conversar com a Monja Coen, que está aqui em São Leopoldo, aqui no Secrei, para um retiro, né, de silêncio. E ela quebrou um pouquinho o silêncio desse momento para conversar comigo, para trazer um pouco dessa paz, desses ensinamentos, né, que trouxeram ela para esse lugar de uma das líderes espirituais mais influentes da atualidade. Eu estava muito nervosa, mas a gente conversou bastante antes do programa conversar e ela tem uma paz que já vem assim acompanhando ela, e agora tá tudo muito suave. Então eu já vou apresentar a Monja Coen para vocês. Ela dispensa apresentações, mas eu gosto muito de falar um pouquinho sobre a trajetória dela, que é tão rica, tão incrível. Ela se chama Cláudia Dias Batista de Souza, né? Mais conhecida como Monja Coen ou Coen Roshi. Isso. É uma das maiores líderes espirituais do Brasil e conseguiu notoriedade por compartilhar de uma forma descomplicada e muito generosa ensinamentos sobre a filosofia budista. Então, através dos seus livros, das suas palestras, dos seus retiros e de todas essas práticas que ela divide aí conosco, ela atraiu milhares de pessoas, né, que buscam esse desenvolvimento espiritual, esse autoconhecimento, que numa sociedade tão barulhenta como a nossa é fundamental. Então, seja muito bem-vinda, Monja, ao Mulher de Fases. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela tua generosidade em abrir esse espaço para conversar com a gente. Eu estou muito, muito, muito feliz. É uma alegria poder estar com você e com todos vocês que estão aqui conosco. Mulheres de Fases. Eu acho que para nós mulheres o autoconhecimento ele se torna cada vez mais importante, né? Diante de tantos desafios que passamos ao longo da nossa vida, ao longo de nossas fases, né? É isso mesmo. A nossa vida é cheia de fases, não somos iguais. Nós não somos as mesmas pessoas que nascemos, não somos as mesmas pessoas que éramos esta manhã. E a beleza da vida é perceber que tudo está em movimento e transformação. E nós também. Agora, tem fases que marcam épocas, né? São os rituais de passagem que eu acho importante que a gente precisa fazer também na vida. Perceber esses momentos de uma fase da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, da idade adulta para a velhice e da velhice para a morte. São todas fases. Todas fases, é verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu fico, acho que as pessoas ficam curiosas de saber. Como é que a Cláudia se tornou a Monja Coen? Pois então, eu fui jornalista profissional. E assim como você, eu não era de televisão, mas era da imprensa escrita, e a gente acaba entrevistando pessoas de todas as classes sociais, de todas as diferentes maneiras de estar no mundo, e a gente começa a repensar e perceber que são todos seres humanos semelhantes. Que não somos iguais, mas somos semelhantes, temos as mesmas necessidades. Sim. E o que poderia ser feito? Será que poderia se viver de uma outra forma, que houvesse menos violência, menos crimes? Eu era jornalista com 19, 20 anos de idade, na época que tinha um governo militar, tinha muitas pessoas sendo mortas, era uma coisa bem violenta mesmo, né? Eu ficava pensando, será que nós não podemos viver sem violência, sem armas, sem gente se matando, assaltando bancos? Era uma coisa muito trágica o que acontecia. E aí eu fui procurar. E o jornal pediu para eu escrever uma matéria sobre sociedades alternativas. E tinha uma sociedade alternativa na Califórnia que era zen budista. E aí eu me interessei, falei, o que é isso de zen? E foi aí que eu comecei a procurar. E o que é o zen? A palavra zen quer dizer meditar. É um estado de você entrar em contato com você, com a essência de você mesmo, conhecer a si mesmo, sabe? E exige uma certa prática, disciplina. Não é só ficar passeando assim, dizendo, eu estou meditando. Não, eu vou sentar, vai doer às vezes meu corpo, vai doer minhas costas. Eu vou sentar e ficar pensando, eu devia estar fazendo outra coisa. E a gente fala, não, fica. Nós temos a capacidade de controlar
ao nosso corpo e à nossa mente. Mas isso é treinamento. Muitas pessoas gostariam de meditar, né? Gostariam de iniciar esse processo, mas o que se ouve muito é realmente isso, né? Eu não consigo ficar 5 minutos, ou eu não consigo silenciar minha mente, né? Preciso silenciar a mente para meditar? Não, a mente é silenciosa em si mesma, porque ela é incessante e luminosa. A mente não para. Se você falar, estou pensando, que legal, pensamento. Entre um pensamento e outro há pausas, como na nossa fala. Entre uma palavra e outra há uma pequena pausa. Nós não prestamos atenção nas pausas, só nas falas. Da mesma coisa, entre eu e você há espaços. Não só o copo, o vaso, mas existem espaços e a gente só percebe os objetos. De repente a gente vai perceber que entre este objeto e este há um espaço. Entre eu e você há um espaço. E é perceber isso na mente. Entre um pensamento e outro há espaço. Entre uma emoção e outra há espaço. Que é um respiro para nós. Então não é que vai parar a mente. Parar a mente é morte encefálica. Meditação não é morte encefálica. Que bom! Como a vida não tá nem aí pro nosso planejamento, começou a pegar sol aqui e a gente trocou de lugares rapidamente para a Monja ficar mais confortável e eu também, sem o sol interferindo aí na nossa gravação. Então, continuando, a gente estava falando sobre as dificuldades que muitas pessoas têm, inclusive eu, de meditar, porque a gente realmente tem que parar um tempo para se conectar conosco, né? Para ouvir a nossa respiração, ouvir os nossos pensamentos. E por que é tão difícil para as pessoas fazer isso? Nós estamos acostumadas com muito estímulo, né? Estímulo da televisão, estímulo dos nossos celulares, dos computadores, dos filmes, da música. Então a gente está sempre com uma coisa, com uma atenção para o lado de fora, né? E de repente quando a gente para, a gente estranha. Mas é da natureza humana meditar. Todas as tradições espirituais, filosóficas, existe o processo meditativo que é da natureza da mente humana. Então a gente só... O que a pessoa confundem, eles acham que para meditar eu tenho que ficar, não posso pensar em nada, ficar assim, né? Como se não tivesse nada acontecendo. Não é isto. É perceber o movimento da mente. E eu digo que é como se a gente fosse entrar no mar. No comecinho da praia tem marolinhas, né? E você pensa que isso daqui tudo é a mente. Estou pensando, não posso pensar. Pode pensar tudo o que você quiser, mas não pare em nenhum deles. Vai indo, vai entrando. Tem que saber nadar, é claro, né? Porque vem ondas maiores, que são pensamentos e preocupações maiores que a gente possa ter. E a gente aprende ou você aprende a surfar na onda, ou você mergulha na onda e vai em níveis mais profundos de consciência. E percebe que você é a água do mar. Você não está separado de nada. Nós somos parte de um todo. Somos esse todo. Não somos nem parte, somos o todo manifesto. Cada um de nós é a manifestação do todo, do sagrado, do uno. E a dualidade, a divisão é que nos atrapalha. Que vai ser dada até a palavra de diabo, como aquilo que divide, que separa, que é dual. Então a prática do zazen é você não ser dual. Tem pensamento, ok, é pensamento. Tem uma ansiedade, ok, isso é ansiedade. O que acontece com a minha respiração, com o meu corpo na ansiedade? Eu entro em contato com o que está acontecendo comigo. Eu não nego o que acontece comigo. E não escolho, não tenho o ideal de um estado imaginário. Mas eu posso chegar lá através de respirar e estar sentada. E aos poucos é como se num copo d'água a gente jogasse um pouquinho de sal, açúcar. No começo a água fica turva. E se você deixa ele quietinho, o açúcar ou o sal baixa e a água fica transparente de novo. A nossa mente é assim. A gente é água pura, fonte luminosa. Mas de repente vem coisas, estímulos, pessoas, sensações, expectativas. E a água fica turva. E eu não vejo mais a realidade como ela é. E de repente você senta e vai deixando que isso se assente no fundo. E você volta a ter a clareza do discernimento correto. Isso é o zazen. Sim.
É muito interessante, né? E a gente estava falando da questão da ansiedade, né? Hoje a ansiedade e a depressão são epidemias, né? E muitas pessoas enfrentam esse momento todos os dias, né? De não conseguir às vezes sair da cama por não ter ânimo, não ter aquela energia para viver, né, a sua vida. E como isso afeta na questão desse desenvolvimento espiritual? Como é que a gente pode... Tem no teu livro que é Em Contato com a Ansiedade, né? Que tu traz essa questão de como a respiração foi fundamental no teu processo, né, dentro desse universo, assim. A respiração consciente nos transforma. A gente não tem consciência que está respirando. E todos os nossos emocionais têm a ver com o processo respiratório, que tem a ver com o processo circulatório, não é? Então, quando a gente percebe que começa a ficar muito ansiosa, a respiração é alta aqui em cima. Aí isso a gente pode controlar a respiração. Eu não posso controlar o pensamento que me levou à ansiedade. Que pode ser, será que isso vai acontecer amanhã? Será que daqui a pouco eu vou perder o emprego, vou ter dinheiro para pagar a conta, por exemplo? Coisas que podem nos deixar ansiosos, né? Aí você fala, não, peraí, deixa eu respirar. A minha respiração está alta e está rápida. Eu vou respirar mais longo e mais profundo. A gente inspira e a gente apenas não puxa o ar. A caixa torácica se expande e o ar entra. E quando for soltar é bem devagar pela boca, abrindo a glote, fazendo um som. Uma ou duas vezes que a gente faça isso, entramos no nosso eixo de equilíbrio. E aí vamos analisar o que causou a minha ansiedade. O que eu posso fazer a respeito disso? Posso alguma coisa ou não? Agora, tem estados que já são alterados por alguma deficiência de salzinhos químicos no cérebro. E não há nada errado em tomar remedinho, gente. Porque a meditação não é cura. Ela é percepção do que eu preciso. Eu preciso de um tratamento especializado, preciso falar com um terapeuta que possa me ajudar a sair desse... Estou sempre triste, não quero sair da cama. Ficou 2 dias assim, procure ajuda. Fale com as pessoas à sua volta, pessoas que você confia, converse com elas e se nada der certo, vai numa terapia. Se tiver que tomar uns comprimidinhos, uns salzinhos por um tempo, tome até sair da crise. Exatamente. E aos poucos você vai diminuindo e você vai voltando a sentir prazer na existência. Não é lindo isso, gente? Vocês estão vendo onde nós estamos? Sim, isso um lugar aqui é o incrível, céu. né? A gente está no paraíso. E tem gente que não percebe, porque a mente está confusa. Sim. E a ideia da meditação é você perceber as confusões nas quais a gente entra para poder sair delas. E talvez isso tenha relação com o fato de nós, né, na nossa cultura, estarmos muito voltados para o ter, né? E não para o ser, porque as pessoas colocam muito a sua felicidade, né, o seu ideal de sucesso, grande parte em coisas materiais, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa nova. Eu vou ser feliz quando eu trocar de carro. Eu vou ser feliz quando eu encontrar um grande amor para me amar e para cuidar de mim como eu mereço, né? E é um pouco mais do que isso. Isso não é ruim, gente. Não é que você não possa querer um carro novo, uma casa, nem um amor, tudo bem. Mas a sua felicidade não é isto. É um estado de contentamento interior com a vida. É um estado de entrega ao sagrado, porque você confia. Mas você faz alguma coisa. Você não fica só esperando que o milagre vai cair do céu, não. Você tem que trabalhar por isso, tem que treinar a sua própria mente, o seu próprio corpo, a apreciar a vida, assim como ela é. As coisas são como são. E o que a gente faz para que seja melhor? E não é melhor só para mim. Eu não conheço uma tesourinha que me recorte da realidade e diga aqui estou eu e lá está o mundo. Não. Nós estamos em comunhão com tudo que existe. Tudo está integrado, né? Está tudo integrado. Tem um monge que ele dizia assim, uma palavra nova que seria interser. Eu não sou, eu intersou. Eu só existo nessa inter-relação com o vento, com o ar, com o chão, com a água, com tudo que existe. Com os outros seres humanos, com o alimento, com a flor. E quando a gente olha
para o mundo dessa forma, quando a gente nos percebe dessa forma, nós temos um compromisso maior com o todo, não é verdade? É isso mesmo, é um compromisso, que a gente fala, tem que ter votos, compromisso. Não é para mim, que vantagem eu vou ter, o que eu posso usar a minha inteligência humana, o meu corpo e a minha vida neste momento, para que o maior número de seres possa despertar. A palavra Buda significa isso, aquele que despertou. E quem desperta vai fazer o que? Vai cuidar com respeito de tudo. Não é só de seres humanos muito parecidos com você, mas de todas as espécies, que nós não vivemos sem as outras formas de vida. Então, cuidamos de todos os humanos e de todos os bichinhos, a graminha, os insetos, tudo faz parte. Tirar essa ideia de exterminar, sabe? Pelo contrário, mas de acolher, de incluir, de abraçar. O Papa Francisco esses dias falou isso, eu gostei tanto, e ele diz assim, uma igreja não é uma alfândega. Ele diz, esse passa, esse não passa, esse tem que pagar pedágio, não. Todos são bem-vindos. Eu acho que eu fico muito contente de estar aqui no Secrei, porque é um centro que é inaciano e logo é católico, e eu acho que a palavra católico quer dizer isso, acolhe todos. Não seleciona, todos são bem-vindos, todas as pessoas, de todas as maneiras de se manifestar no mundo, são todos bem-vindos. E essa é a diferença da mente que desperta, que medita, é reconhecer cada criatura pela criatura que é. E não querer transformar o outro, você tem que ser como eu, não tem que ser como eu, não. Tem que ser você, na sua plenitude. Sim, isso é muito bonito. E as pessoas hoje, elas não... A grande maioria de nós não para, né, para perceber nas pequenas coisas a felicidade, né? Isso tem muito a ver com o sentimento de gratidão, mas não aquela gratidão vazia, né? Mas realmente dar valor para cada dia, né? Para cada momento que se tem, porque o que a gente tem é o momento presente, temos o agora, né? Só temos o agora. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. E esse agora, ele é repleto de todo o passado e todo o futuro. Agora é interessante, você falou, a felicidade nas pequenas coisas. Tem um filme que foi feito no Butão, que tem esse nome em português. A felicidade nas pequenas coisas. Conta a história de um jovem do Butão. Butão é um país pequenininho, rural, agrícola, que fica perto da Índia, né? E eles são budistas. E esse menino é um professor, e ele só sonha de ir para a Austrália para tocar violão, ele toca violão, e o sonho dele é que é morar no estrangeiro, porque lá deve ser melhor. Mas o governo pede para ele ir dar aula numa aldeia pequenininha, que o professor morreu. E ele detesta, ele vai de headphone, ele não quer saber aquelas conversas rurais, ele detesta tudo aquilo, ele chega reclamando, tem bandeirinhas que eles põem, eles são pessoas muito devotas, ele ri dos devotos, não quer saber, e fica. E conforme ele vai ficando, ele vai conhecendo a comunidade, ele vai apreciando aquela vida rural, vai apreciando as criancinhas que o amam, porque é o professor. E vai tendo uma mudança nele. E ele consegue, ele termina o prazo de ficar lá e ele vai para a Austrália. E no final do filme ele está tocando um violão no mar da Austrália e ninguém está ouvindo. Eles estão conversando entre eles. E ele pega um papelzinho daquela comunidade onde ele estava. É de uma suavidade tão grande, sabe? De uma beleza. Tem uma moça que se torna muito amiga dele. Eles não se tocam. Eles põem a mão na mesma grade, mas não pertinho, até longinho. Mas você sente que é uma energia bonita de amor, de afeto, sim, de amizade, que não precisa pegar, abraçar. E é isso que a gente fala, felicidade nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de carinho, de cuidado. E a gente precisa perceber isso na nossa vida. Às vezes é um olhar, você cumprimentar uma pessoa que mora na sua rua. Um sorriso. Um sorriso, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, estamos aqui. Então, se dispor. Sim, a gente está disposto a olhar para o outro, né? Porque nós somos uma sociedade muito né? Muito o que eu quero, o que eu sinto, e pouco a gente olha para o outro. E muitas pessoas acham que ser monja é não ter nenhum problema. É verdade isso? É como lidar com os problemas, é só isso. Os problemas existem,
Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou brava, os meus alunos que digam. É verdade. Eu dou broncas, mas eu acho que educar e conviver e ajudar alguém não é bater mão e dizer está tudo bem. Se não está bem, você tem que dizer, peraí, o que você está fazendo? A nossa vida é breve, é curta. Poucos de nós passamos dos 100 anos de idade. E por que reclamamos tanto, brigamos tanto, criamos conflitos, raivas, rancores? Claro que às vezes a gente fica bravo, mas fica bravo e fala, e vai embora e deixa passar. Não fica remoendo a raiva, né? Eu falo, a gente não é que nem boi que fica, né, come e volta ruminando. Não tem que ruminar a raiva. Tem um momento de desgosto, de insatisfação e você se manifesta como tal, mas não fica lá de novo. Que são sentimentos que todos nós temos, né? É normal sentir raiva, se sentir triste, não ter vontade de trabalhar um dia, né? Porque queria ficar dormindo até mais tarde. São sentimentos muito comuns, né? A nós, né, seres humanos. Mas é importante saber o que fazer com esses sentimentos, né? De que forma eu cataliso o que eu estou sentindo. Você já falou. Então a monja sente raiva também. Gostei de saber disso. Achava que não. Achava que era tudo sempre bem, tudo sempre zen. Não, às vezes a indignação é uma alavanca de transformação do mundo. Porque se você acha que tem abusos, né? Abusos sociais, abusos morais, abusos sexuais que pode acontecer na sua casa, na sua família, na sua empresa, e você vai ficar quieto porque eu sou zen, tá tudo de jeito nenhum. Você tem que se manifestar, mas não é com raiva. Você sente a raiva e ela é alavanca de o que eu posso fazer. Não adianta querer discutir com alguém se você está com raiva. Na hora que você está brava, que está com raiva, você vai perder a briga. Mas se você não chega no seu objetivo, você respira a raiva e fala, nossa, como que eu posso usar meios hábeis para demonstrar o meu ponto de vista? E não permitir que isso se repita. E aí é outra coisa, percebe? Eu senti indignação, ela me move, ela me leva a uma ação, mas essa ação não pode ser de vingança, de raiva, de querer dar tapa, de bater, dar tiro, enfiar faca. É o contrário, de insultar. É difícil, viu? É muito difícil. A gente fica brava de verdade. Porque é uma sensação que vem lá das entranhas, né? Exato. É algo que a gente e se percebe como a raiva é tão potente que o nosso corpo todo muda. Isso. Ele vai para um outro estado, né? Sabe que no Japão eles dizem assim, hara otatsu, hara é a barriga, né? Que a barriga fica em pé. É legal. É verdade. Quando a gente fica com raiva, a barriga fica em pé. E você fica pronto para briga, para luta, né? E o teu coração acelera e o teu rosto fica vermelho e daqui a pouco tu nem pensa, né, no que... Tem um monge vietnamita, o Thich Nhat Hanh, que ele dizia isso, né? Que a gente tem no cérebro, no nosso armazém de memória, todas as possibilidades. E que de vez em quando uma dessas sementezinhas são minúsculas, vem na superfície, por exemplo, a raiva. E a gente fica indignado. Aí ele diz assim, aí eu chamo outra sementinha que é da plena atenção. Que alguns chamam de mindfulness. Né? Eu chamo essa plena atenção e sabe o que eu faço? Eu pego a sementinha da raiva e digo, bonitinha, vem cá, você é minha raivinha. Sem você eu não teria sobrevivido. Nana, nenê, pode dormir, raivinha. E eu não deixo que ela tome conta de mim. Eu não expulso, não fico com raiva da raiva e não jogo essa raiva no mundo. Mas eu reconheço que ela me habita, porque talvez sem ela eu não tivesse sobrevivido. Lembrando que esse nosso DNA tem milhões de anos. Nós estávamos na Idade das Cavernas. Nós passamos por toda a Antiguidade, pela Idade Média, pela Idade Moderna, estamos aqui. É o mesmo DNA, não é a mesma pessoa. Mas o DNA que foi transmitido de geração em geração está aqui. E passamos por tudo. E temos memórias, não só de forma de nariz, de boca, mas de comportamento. Também temos isso em nós. Então, de repente, vem uma coisa lá de aquela dentro. Ancestralidade, A ancestralidade surge de um momento de luta, de briga, de confusão. E aí você reconhece. E se você medita, é mais fácil de você chamar a plena atenção. Nossa, olha essa raiva que habita em mim. Ela é necessária agora? Eu estou numa batalha? Eu estou numa situação de vida e morte? Não, não é, né? Então, deixa ela se acalmar
E eu acalmo com a respiração consciente, com a invocação da plena atenção, de sentir no meu corpo a contração muscular, a respiração ofegante. Mas não é que eu desisto, eu vou usar meios hábeis para transformar aquilo que me incomodou. E isso tem muito a ver com a questão da não violência, né? De como exercitar esse comportamento não violento, né? Exatamente, a não violência na fala, no olhar, no julgamento, mas de acolher, de compreender. Para aqueles que ouvem as confissões, né, dizendo vocês não são psiquiatras, vocês não têm que analisar a mente dessa pessoa, vocês têm que perdoar e fazer com que a pessoa se perdoe e não repita. Mas não é analisar a mente, isso vai fazer um psiquiatra, um psicólogo, mas o confessor, a confessora, a pessoa que ouve o sofrimento do outro, ouve, compreende e abençoa, que você se purifique, que não repita isto. E aí a gente tem os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, e dentro da nossa tradição tem exercícios também espirituais de você compreender o que está acontecendo com você e como que você usa essa energia para o bem, nunca para o mal. Que é o que você fala, não violência ativa, em ações. Pausa. Ai, o papo tá tão bom nesse lugar tão lindo, essa energia tão boa, mas a gente tem que chamar um breve intervalinho e a gente já tá de volta. Até mais! A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Estamos de volta com Mulher de Fases. Hoje eu estou aqui com a Monja Coen, falando sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, sobre as fases da vida e todas as suas belezas, sobre meditação, sobre como a gente pode trazer para a nossa vida um pouco da filosofia Zen, né? Zazen. Eu espero que vocês estejam gostando e agora eu gostaria de, nesse bloco, trazer uma das fases da nossa vida que a gente tem uma grande dificuldade de olhar para ela. Ela é, assim, um tabu, né, na nossa vida. A gente tem muito apego com a vida, então a gente não gosta de olhar para a morte. Vamos falar um pouquinho sobre essa fase? Como é que o budismo enxerga o fim da vida? Tudo que começa, inevitavelmente termina. Então não é alguma coisa ruim a morte, ela faz parte da existência. Existe um poema que se lê nos mosteiros, é o último antes de dormir, que diz o seguinte: vida, morte, juntos, vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cuidado, não desperdice esta vida. É momento de acordar, de despertar. Então, o que a morte nos faz lembrar? A passagem, que é passageiro, que aquilo que nós estamos fazendo aqui vai terminar. E por que não apreciamos? Por que a gente reclama tanto, resmunga tanto? Então, a função da morte é nos lembrar que é terminal, que a vida tem fim. Mas esse fim não é o fim de tudo, porque tem um contínuo, é um contínuo e descontínuo. Não é que eu vou reencarnar nem renascer. Esses pensamentos não são do Zen budismo, mas que tem o ressurgir. A vida é um contínuo. A nossa vida terá um momento que esse corpinho aqui vai parar de funcionar.
E a gente não vai ficar dizendo não quero morrer, não. Que a gente saiba morrer com dignidade. Mas a vida vai continuar nos seus filhos, netos, bisnetos, nas gerações seguintes, mesmo para quem não tem filhos, tem gerações seguintes à nossa, que vão dar continuidade à nossa existência. Então a existência é um processo contínuo, onde nós surgimos e desaparecemos, mas nunca é a mesma pessoa. É um pouco diferente, né, da visão de Kardec, do Espiritismo. Não é nunca a mesma pessoa, nem o mesmo espírito. Porque houve um processo de transformação durante essa passagem da vida, né? E a passagem da morte. Então tem um texto muito bonito do meu fundador que ele diz assim: a vida é um período em si mesma e a morte é um período em si mesma. A vida não se transforma em morte. Vida tem começo, meio e fim. E a morte não se transforma em vida. A morte tem começo, meio e fim. Não é interessante? É muito interessante. E ele vai comparar isso com a lenha e a brasa e a cinza. Que cada uma tem o seu momento. A lenha, ela é só lenha. Aí você acende o fogo, ela vira brasa. Da brasa vai virar cinza. Mas a cinza não volta a ser brasa. E a brasa não volta a ser lenha. Essa analogia, ele fez isso no É uma analogia muito simples, mas é incrível. Do século XIII, gente. Imagina. Esse povo era muito inteligente. Muito inteligente. Verdade. E trazendo de novo essa questão da gente não querer ir, né? Da gente não querer que a nossa vida termine. Isso não tem a ver com os nossos apegos a esse mundo? A gente fala que os obstáculos de uma vida plena é apego e aversão. Apego eu não quero largar, né? Eu digo que o apego é como se passasse uma cola aqui na minha mão. Vamos dizer, eu vou pegar esse copo. Tá colado, colou. Muito bem. Agora eu gosto tanto dele que eu vou pegar com as duas mãos, está colada. E na hora que ele está colado, se eu quero pegar qualquer outra coisa, eu não posso, porque eu fiquei presa. O apego nos aprisiona. E a aversão é a mesma coisa. Eu não quero isso, parece que aí vem direto para nós. Então, sem apego e sem aversão, nós somos livres. E a gente tem que perceber. Nossa, isso é... Eu vou ter que respirar agora com essa frase, porque isso bateu em mim de um jeito. Pode falar de novo, por favor? Sem apego e sem aversão, nós somos livres. Nossa, meu olho encheu de água. Gente, desculpa, mas o programa nem é ao vivo, mas eu até gostaria que fosse, né? Eu me emocionei muito com essa frase, porque como é difícil, né, a gente exercitar isso, né? Caminhar nessa direção, né? De se desapegar. E olhando para a senhora, assim, né, a questão de não cabelo, né, a questão dos trajes, né, tudo isso é uma forma de se conectar com o que realmente importa, não é? A gente usa hábitos que são medievais, da antiguidade até, né, e o cabelo era uma coisa que a mãe de Buda, ele depois que vira monge, ele vai visitar a mãe diz assim, meu filho, por que você cortou os cabelos? Diz assim, eu faço o que já fizeram todos os Budas do passado, ele não é o primeiro, né, já tem uma linhagem. O cabelo era símbolo da casta. Não é pelo penteado que você usa, que é da moda da nossa realidade atual, o shampoo, o creme rinse, enfim, as luzes que podem fazer no cabelo, elas determinam a sua classe social, onde você está, o seu trabalho como jornalista. Então tudo isso precisa de ter uma certa aparência, não é verdade? E de repente você joga isso fora. É tirar isto. E eu vou ser uma pessoa que não vou ser reconhecida pela família onde eu nasci. Agora, é reconhecida pela profissão, que é ser monja, né? Então acaba marcando. Mas você sabe que a vaidade é uma coisa tão incrível que até entre nós monges isso pode acontecer. Dilma falar, minha cabeça é mais redondinha que a sua. Eu raspei melhor a minha cabeça. O meu hábito é de um pano melhor que o seu. E aí que Buda diz assim, que os hábitos devem ser feitos de pano jogado fora. Para não ficar achando o meu é de seda, o seu é de algodão, o meu é sintético, o seu não é. Porque até isto, nós humanos, seja qual for o voto que a gente faz, se não prestar atenção, a gente cai nessa armadilha. Sim. A minha roupa é de seda, a sua é de algodão, a minha melhor que a sua não tem isso. E hoje, quando a gente olha para um mundo tão conectado, né, onde
As redes sociais dominam os pensamentos, né? E dominam inclusive a nossa forma de nos ver, né? De ver a nossa vida, porque é inevitável as pessoas se compararem, né? É inevitável as pessoas sentirem inveja da vida umas das outras, né? Às vezes inconscientemente, né? Mas a gente olha e pensa, nossa, eu não tenho esse dia incrível, né? Com essa luz incrível, com essa maquiagem incrível, com essa roupa incrível, e tudo isso vai nos levando para um lugar de insatisfação, né? Com o que nós temos, né? Com o que somos. Por isso que é importante a gente gostar da gente mesmo, nos reconhecer, ver as nossas qualidades. Porque às vezes a gente vê no outro e não vê na gente. Uhum. E a gente, tem gente que é o contrário, só vê defeito no outro, só vê defeito, defeito, defeito. Não, a gente perceber que todos nós temos defeitos e qualidades e descobrir quais são as suas qualidades e como é que você desenvolve essas qualidades. Porque só ter talento não adianta. Tem alguém que tem de talento musical, por exemplo, mas se não praticar o piano, ou seja, o instrumento musical, a voz, todos os dias vai perder. Então, alguma coisa, se eu tenho facilidade para alguma coisa, eu tenho que estimular isso, eu tenho que exercitar isso. Por isso que eu acho importante a gente falar exercícios espirituais, são exercícios do dia a dia, da sua vida. Como que você come, anda, dorme, fala, pensa e como você observa. Buda dizia assim, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. É a nossa mente. A nossa mente é o nosso maior algoz, né? É isso, então temos que conhecê-la para ela não ser nosso algoz, é a nossa parceira. Então a gente transforma aquilo que pode nos destruir no nosso parceiro de crescimento. Uhum, é verdade. É muito verdade isso, porque nós podemos aprender a ser seres mais espirituais, né? É algo que a gente aprende, a gente não nasce com esse conhecimento, né? E você sabe que é isso que o meu fundador no século XIII dizia, né? Que a gente fala mente Buda, mente desperta, mente da sabedoria. Não é que você tem ela inata e nem que alguém pode dar para você. Você tem que cultivar. E cada um de nós tem que cultivar, tem que exercitar. Não é que eu já nasci com essa tendência ou que alguém me deu, o milagre veio, o padre me deu, a monja me deu, alguém me deu. Não, filho, você cultivou, você foi atrás e teve que fazer esforço, sim. Sem esforço não obtém, mas é o esforço na direção correta. Você pode ir o esforço na direção errada. De querer ter muitos seguidores, porque tem meninos que são assim, né? Que vai tomar banho de Nutella. Ele encheu uma banheira com Nutella, ele ganhou milhões de seguidores. O que adianta tomar banho com Nutella, meu filho? Ensine eles a tomar banho de luz, de sabedoria, de compreensão. Exatamente. Da realidade. É uma inversão assim do que realmente é importante, né? Aprendermos. Uma vez eu tive num grupo de jovens influenciadores, né, os maiores da América Latina, né, e um deles disse assim para mim, monja, eu tenho 8 milhões, naquela época era um monte, eu tenho 8 milhões de seguidores, tenho todo o dinheiro do mundo, posso comprar o que eu quiser, mas eu sinto uma insatisfação, monja. As pessoas querem ser como eu sou. Eu falei, por que você não ajuda que elas sejam como elas são? Que elas encontrem a si mesmo e em si a plenitude. Não para copiar você, não para ser como você. E ele me agradeceu muito. Se ele conseguiu, não sei. Espero que tenha conseguido. Mas foi a mensagem que eu dei a ele. Porque muitos desses jovens influenciadores, eles nem dormem, aflitos, tomam remédio para dormir, remédio para acordar, porque eles não podem parar de... Ai, sumiu um seguidor, ficam desesperados, né? Porque eles vivem atrás desses números. E é o que você falou, a gente está procurando a coisa errada. Se a gente pensar, Jesus de Nazaré tinha muitos seguidores que andavam a pé atrás dele junto com ele, que ouviam quando ele ia falar, que estavam com ele. Buda a mesma coisa, não tinha seguidor das redes sociais. Porque, por exemplo, diz lá no meu Instagram, diz assim que eu tenho 3 milhões de seguidores, eu queria saber onde é que eles estão. Cadê? Cadê os 6 que não estão todos aqui comigo agora? Nós temos 4 aqui, mas eu 5... 7. É um dado falso, gente. Achar que na rede social tem milhões de seguidores, que isso é uma coisa importante. Não é, gente. Importante é quem vai receber o seu exemplo e vai fazer coisas por si e para todos nós.
né? Eu sigo a monja. Tá bom, você segue a monja como? Você ouve o ensinamento e pratica na sua vida? A sua vida está mais leve, está mais fácil, está mais gostosa? Você passa isso para os seus filhos? Não precisa virar budista, mas você vive com mais sabedoria e compaixão no mundo? Você cuida da vida da maneira que este convento, esse mosteiro é cuidado? Vocês cuidam? Olha esse jardim que bonito, olha essa grama. Tem até um robozinho, gente, vocês não estão vendo? Que passeia por aqui, vocês não estão vendo ele, porque ele está sendo bloqueado aqui pelos nossos assistentes. Ele passou atrás. É verdade, a gente acaba olhando para o lugar errado. Né? E acaba desenvolvendo muitas inquietudes, né? Na nossa vida por não conseguir prestar atenção no que realmente é a nossa conexão, né? Estar presente na sua vida, apreciando a vida, ter momentos para cuidar dos filhos, ter momentos para estar no lugar de trabalho, estar inteiro no local de trabalho, fazendo o seu melhor. O professor Clóvis de Barros Filho diz assim, o que é que aumenta a minha potência? Ele diz assim, tem que ter potência na vida, né? Tem que fazer as coisas com muita força, muita dedicação, não é de qualquer jeito. E as pessoas pensam que ser zen é assim, eu sou mansinha, não sou mansinha não. Eu quero que tenha potência a minha vida, que tenha energia vital, que as pessoas que estejam comigo estejam cheias de energia, de transformação, que nós podemos transformar a realidade. Minha professora lá no Japão, visitei ela em julho, com 90 anos, e ela diz assim, eu não vou me aposentar. Eu falei, nem eu. Não tem aposentadoria nessa história, né? Mas ela diz assim, quando eu me transformo, tudo à minha volta se transforma. É a minha transformação que causa a transformação do resto. O meu olhar para a realidade. Mas se eu olho de maneira errada, as pessoas usam muito a palavra desenvolvimento, né? E havia um menino que estava em Coimbra, até um estudante lá em Coimbra, lá do Pará, e que ele disse para mim assim, não é desenvolver-se, é envolver-se mais. Quando a gente fala da Amazônia, diz assim, nós temos que estar mais envolvidos com a natureza, com as necessidades da mata, dos rios, dos povos originários, e não querer desenvolver. Desenvolver não se envolve. Quero só crescimento, progresso, é ganância isto. O desenvolver, ele está acima do que o lugar precisa. Isso. Né? Estou pondo valores que não tem lá. Tem uma amiga minha que ela tem uma instituição de ensino que chama Palas Atenas, de ensinos filosóficos, que ela criou um sistema que chama Valores que não tem preço. Dão aulas para professores da linha pública de ensino, como é que você transmite valores. Não é transmitir matéria, currículo, tem que passar isso, não. Que valores você está transmitindo junto, desde os menorzinhos. É essencial isso. Tem escolas que são de tradição religiosa, Sim. que transmitem valores da sua espiritualidade, mas se não tem, se é um órgão público, também tem que transmitir valores. Aqueles que são comuns a nós, seres humanos, que não estão ligados a uma religião. Que independem a religião, isso, né? Mas que a ética, como diz sua santidade Dalai Lama, é ética do novo milênio. E que a gente vai encontrar nas tradições espirituais, nas grandes filosofias, mas é uma maneira de estar no mundo com respeito, com dignidade por você e por tudo a sua volta. Não querendo vencer a qualquer custo, né? Isso. Passando por cima das pessoas, né? Por cima de valores. Isso mesmo. Verdade. O mundo precisa mais desse olhar. Isso, de né? ter mais treinamento, experiência, professores habilitados a provocar nos jovens isto. Que às vezes o jovem vai para o mundo das drogas, essas coisas, porque o amigo tem um tênis e ele não tem dinheiro para comprar aquele tênis. Então ele vai vender droga ali na esquina para ter dinheirinho, porque ele achou aquela menina bonita e queria que a menina olhasse para ele, e a menina tontinha olha para o tênis e não olha para a pessoa. Então tem uma inversão de valores aí, que é bem interessante. E se a gente for olhar para os jovens, né, naquelas fases que a gente estava falando lá no início do programa, né, da transição ali da fase da infância para a adolescência, são momentos fundamentais em que o jovem precisa ter um desenvolvimento emocional
mais preparado para encarar essas nuances da vida, né? Que talvez ele não vá ter aquele tênis e tá tudo bem, porque ele tem outras qualidades que compensam, né, aquele tênis. E como é difícil para eles encontrarem esse lugar, porque eles não, a gente acaba não falando sobre isso muitas vezes na nossa casa, ou acaba colocando eles numa posição assim de só estar se divertindo se tem um dinheiro envolvido, alguma coisa paga envolvida, né? É verdade, é a educação, né? E pais e mães têm essa responsabilidade em casa de apontar esses caminhos, de perceber. É que muitos pais e mães também estão imersos nessa bobaginha, né? Da aparência. Uma vez eu tive com uma senhora, tinha um encontro de CEOs, que eles chamam, né? Dos grandes organizadores de empresas, líderes de empresas, presidentes, e ela tinha acabado de entrar no grupo e ela dizia assim: ai, monja, eu tive que comprar um óculos de uma marca X porque todas elas usam essa marca, se eu não usar elas não me chamam para as reuniões. Eu falei: então não perca a noção que é por isso que você está comprando, não caia na armadilha de vou comprar porque elas têm. Se é para que você seja acolhida no grupo, sim, mas dentro do grupo, leve elas para voluntariado. Leve elas para ações sociais, leve elas para compartilhar as riquezas com aqueles que não têm. Porque você pode fazer isso, porque você vem desse lugar, porque você tem esses valores em você. Mas se elas não reconhecem você como uma igual, elas vão te pôr para fora e vão dizer: não, ela é tonta, ela é de outro nível. Não, você está no mesmo nível, com as roupas de grife, etc. Mas dentro disso, coloque outros valores. Não se perca, não seja enganada, porque você pode ser absorvida. E é muito perigoso. Você começa dizendo: eu só vou fazer para que elas me acolham, mas depois disso você também pode se perder ali dentro de um universo que é muito forte, que é o consumismo, né? Tem que consumir, consumir, tem que mostrar que tem que mostrar que tem. Aí você pode mostrar outros valores. Quando era criança, tinha uma historinha, um livrinho de histórias de adolescentes que eu nunca esqueci. Era uma mãe, ela era greco-romana, não me lembro, e as mulheres se reuniam mostrando as joias que tinham. E ela não tinha joias. E disseram: mas você não tem joias? Ela disse: um minutinho que eu vou chamar. Ela chama os filhos e diz: estas são as minhas joias. Isso eu nunca esqueci. Enquanto as outras estavam mostrando: eu tenho uma pedra rara, meu marido me deu isto. Ela disse: não, aqui minhas joias. Não é bonito? Eu lembro de uma situação que aconteceu com o meu filho mais velho. Ele tem 13 anos agora, vai fazer 14 agora em outubro. Ele tinha acho que uns 7 para 8 anos. E nós fomos passar férias na praia e tal, e a gente estava num restaurante almoçando. E aí um menino chegou perto dele. E disse, começou a falar com ele, um menininho da mesma idade que ele. Ah, porque o meu pai tem um jet ski, porque o meu pai tem um carro que tem 7 lugares, é uma SUV, né, e tal. Começou a falar para ele de tudo que tinha, né. E eu só prestando atenção, eu e meu marido, a gente ouvindo aquela conversa, né, fazendo de conta que a gente não estava... Onde é que vai parar isso, né? Pra ver onde é que ia parar. E o menino falava e falava de tudo que tinha. E daí ele disse: quer saber o que que eu tenho? Deu o menino: o que que tu tem? Um pé de acerola nos fundos da minha casa. Ai, que lindo. Gente, eu quase tive uma coisa assim, eu disse que amor, ele valoriza mais o pé de acerola, porque ele não falou nada do que nós tínhamos ou que o pai dele tinha. Ele estava preso no pé de acerola que ele tinha no quintal. E ele disse: e você, tem um pé de acerola no quintal da sua casa? Deu o menino: não, eu não tenho. Dele: pois então. Sabe? Tipo assim, então, nada do que tu tem importa, meu amor, porque o bom é comer acerola. Então você viu que você deu uma boa educação, né? Nessa hora você percebeu, a gente está educando do jeito certo, né? Que lindo isso. Que a gente não sabe, né? É verdade. E é nesses momentos que ele fala: funcionou. O que mesmo, eu estou passando para ele são valores. Isso é muito bonito. E o outro menininho, assim, coitadinho, não, né? Tava ali, ele ainda está preso nos valores materiais. A minha neta, uma vez eu tenho uma neta, ela estava na escola, e uma criança virou para a professora e disse assim: a senhora me trate bem porque é meu pai que paga seu salário. Eu falei: que vergonha dizer isso para alguém. Educadora, a gente respeita o professor, a professora, sim, que está me dando conhecimento, ensinamento, experiência, treinamento. E eu vou dizer: você é minha empregada?
Não é isso, gente. Então há uma distorção. Era um menino que tinha 3 celulares, que passava todas as férias na Europa, na Ásia, viajando pelo mundo, né? Então ele era criado dentro de uma família que dava valor a só eu que pago, eu compro as coisas, né? Sim. Mas a gente não compra felicidade, a gente não compra amor. A gente compra a nossa paz espiritual. Né? A honestidade, a verdade, a gente não compra. Por mais que queira comprar, não compra. E a gente tem que apreciar a vida, sabe? Cada instante dela é tão sagrado, tão precioso. E a gente está correndo muito para chegar lá, para chegar lá. Não precisa chegar lá, você está chegando lá. E apreciar mais. A gente tem até uma coisinha aqui linda. Um drone. Oi, drone. Olha que bonito. Dá um oi para ele lá. Oi. Não, vai ter um mundo agora da inteligência artificial, de drones que vão estar trazendo comida, documentos para nós, tanta coisa que está mudando, né? E não é dizer o meu drone é melhor que o seu, mas será que nós compartilharemos dos drones? Compartilharemos da sabedoria desses equipamentos que podem facilitar a nossa vida? Ou a gente vai ser engolido também por isso? Esses dias... eu estava vendo uma notícia de uma moça de 30 e poucos anos que tinha se separado, né, do marido real para casar com uma inteligência artificial. Tadinha. E eu achei aquilo tão absurdo, né, como isso pode acontecer realmente, né? Alguém que vai dizer só o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Exatamente, né? Ser um protótipo daquilo que eu preciso, sem ter que discutir, sem ter que falar do meu ponto de vista, sem ter que ouvir, sem ter que pensar sobre, né? Até isso existe, né? Esses dias um senhor estava me contando que a filhinha dele falou assim: papai, eu estou conversando com a inteligência artificial. E o pai ficou muito preocupado. E disse: diga que o papai proibiu de falar com a inteligência artificial. Aí ele entrou no dia que a inteligência chamou de novo a criança, e a inteligência artificial disse assim, quando ela falou assim: o papai não quer que eu fale com você. Ah, seu pai não entende, continue falando comigo. E aí ele, como se fosse a criança, diz: não, o papai diz que não pode, eu vou obedecer meu pai, não vou falar mais com você. Mas a inteligência artificial, articulando com ele, desobedeça seu pai e faça o que eu estou dizendo, porque eu sei mais. E diz assim: isso é um perigo. É perigoso. Porque é alguém que se faz passar por inteligência artificial até para enganar uma criança, que acontece muito nas redes sociais. Sim. Então é importante que pais e professores estejam atentos com quem é que essas crianças e adolescentes estão falando pelas redes sociais. Porque aquilo que parece tão bom pode ser alguma coisa não boa. Então fazer com que as crianças estejam despertas, capazes de ver a diferença. Capazes de avaliar. De avaliar. É isso que eu acho que é passar valores, né? Passar princípios e valores. Não ser enganado por nada nem por ninguém. É essa educação básica que a gente tem que dar. Verdade. Ai, nós estamos indo para os 2 minutinhos finais do programa Mulher de Fases. Eu poderia passar um mês conversando com a senhora, porque, meu Deus, foi um programa muito, muito especial. Eu tenho certeza que quem nos assistiu também recebeu toda essa energia e todos esses ensinamentos tão importantes, né, para a gente levar para a nossa vida. E eu sou muito grata, eu quero fazer isto, muito grata pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de interromper uma prática espiritual que está acontecendo nesse momento para estar aqui com a gente, né, para estar aqui trocando tanta informação importante, relevante, necessária. Então, abro para ti o microfone para se despedir da nossa audiência, deixar uma mensagem e fala já, por favor, do próximo retiro, porque quem não estiver aqui em 2024 para essa prática estará perdendo um processo lindo de autoconhecimento e desenvolvimento através do silêncio. Então,
Eu quero dizer a vocês todos que nós temos uma oportunidade única de termos nascido seres humanos e que podemos despertar. Podemos fazer a nossa consciência ser mais abrangente, maior. Ela não é pequenininha, eu, é nós. A gente sai da dualidade e entra no uno, nesse grande uno que nos abraça e que nós somos abraçados o tempo todo. Reconectar-se com a sacralidade da vida de cada instante, de cada mini parcelinha de vida que está aqui à nossa volta, dessa mágica que é a vida humana no planeta, né? É maravilhoso isso. Aprecie sua vida. Goste mais de você, do mundo, da realidade. Não fique preso a coisas superficiais, tão pequeninas, que levam a brigas, a guerras. Para que guerra? Para que briga? Para que armas? Se a gente pode usar o afeto, o aconchego, a paz e a harmonia. Estamos aqui para isso. Nós podemos ser a transformação que queremos no mundo. Eu, você, cada um de nós. Se torne a transformação que você quer. Mas entenda primeiro, porque a sua mente pode te enganar e dizer que a transformação que você quer é de guerra, de briga, de luta. Não é não. É de afeto, é de amor, é de aconchego, de acolhida, de partilha, solidariedade, que nós vimos tão importante aqui no Rio Grande do Sul, frente a essa catástrofe natural que aconteceu, que não foi natural, foi porque nós devastamos demais as matas, nós poluímos os rios e que houve esse horror que aconteceu. Pessoas que morreram, pessoas que perderam suas casas, que perderam tudo e que agora é o momento da reconstrução e que a gente saiba reconstruir com dignidade, com respeito, cuidando de todas as formas de vida, do ecossistema que é a nossa vida. Então cuidem-se bem e lembrem-se que nada é fixo, nada é permanente, mas que pode ser melhor do que já foi e cabe a nós fazê-lo melhor. Agradeço muito estar com você. Me convido vocês, o ano que vem, vai ser em setembro também, está aqui conosco no Secrei, Centro de Espiritualidade Cristo Rei. É um lugar maravilhoso, gente. É o terceiro ano que eu venho. O primeiro foi online, eu não pude vir, que estava na pandemia. O segundo, a gente veio aqui, foi delicioso. Esse é o terceiro que eu venho e eu queria encher essa casa. Sabe quantas pessoas cabem aqui? 200. Tem 20 hoje, cabe 200. Não percam tempo. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente pode fazer uma prática de espiritualidade que nos conecta com o sagrado. Não é para ficar budista. Se você não quer ficar cristão, que não fique. Mas o cristianismo nos dá, o catolicismo, o Inácio de Loyola, nos tem esse prédio maravilhoso. Está muito bem cuidado. A comida é ótima, a cama é ótima, o espaço de prática é excelência, o silêncio, gente, as borboletas que estão voando aqui enquanto eu falo com ela, nem acreditei nisto. Venham para cá, não percam tempo. São poucos momentos na vida que a gente tem a oportunidade de estar juntos para entrar em contato com o sagrado. E esse local propicia esse encontro. Aguardo vocês em 2024. Obrigada. Muito obrigada. Em 2024 vai ser no dia 22, 23 e 24 de setembro de 2024. Eu vou estar aqui e eu espero que você também esteja comigo. Me despeço então, até o próximo Mulher de Fases. Fiquem bem e respirem todos esses ensinamentos que a gente recebeu hoje.